Olá, amigos, uma boa noite. Pedimos licença para estar entrando na sua casa. Hoje estamos aqui com o nosso amigo, Dr. Marcelo, advogado, está aqui, vai estar dando uma entrevista com a gente aqui hoje. Vamos estar fazendo um bate-papo descontraído com o amigo, falando a respeito da sua carreira, da sua vida, né? Então, queremos convidar você para estar participando conosco ao vivo, estar mandando mensagens, pode fazer pergunta também aqui para o Dr. Marcelo. Nós estamos à disposição durante essa semana. Começamos a nossa semana no Legislativo, tivemos um encontro de assistência social, onde estivemos ali ouvindo algumas palestras, algumas coisas boas, algumas coisas ruins, mas foi muito bom, a gente sempre aprende, né? Então, foi bem legal. Tivemos uma sessão da Câmara de Vereadores, passamos alguns projetos, passamos um projeto ali do Esporte Una, onde está sendo atendido 320 crianças. O Legislativo passou para a Câmara de Vereadores, então tivemos alguns projetos aprovados, alguns requerimentos dos vereadores solicitando ao nosso prefeito que fizesse algumas coisas, que o Executivo, né, estivesse dando atenção às ruas e tantas outras coisas, né. Eu acredito que a maioria da população tem acompanhado a Câmara de Vereadores, então era isso, né. Vamos começar o nosso bate-papo, Dr. Marcelo. Boa noite. Boa noite, Rogério, tudo bem? Tudo bem. Dr. Marcelo, quem é o Dr. Marcelo Bittencourt, assim? Quem não conhece, assim? Eu sou natural de Tubarão, né? Eu moro aqui em Jaguaruna há 16 anos, né? Tenho 3 filhos aqui que residem aqui na cidade, né? E advogo na cidade há 12, 13 anos, mas moro aqui há mais tempo já. A gente tenta trabalhar, tem bastante atividade nessa área, a gente tenta tocar a vida nessa cidade que a gente escolheu para viver e gosta muito dela hoje em dia. É uma cidade boa de se viver, né? Jaguaruna fora de ser, é uma cidade segura, a gente acha segura, se sente seguro aqui, né? Uma cidade com pessoas muito boas e hoje meus filhos são jaguarunenses e eu me considero uma pessoa jaguarunense hoje. Jaguarunense também, né? É todos nós, eu também não nasci aqui, né? Desde os 3 anos moro aqui também, né? Sim. E é a cidade que a gente escolheu para morar e a gente ama Jaguaruna, é apaixonado por essa cidade, né? Mas, doutor Marcelo, a sua carreira profissional começou diretamente no direito ou o senhor já tinha outra Eu trabalhei muito tempo no comércio, em loja de autopeças, eu trabalhei desde o meu pai tinha chapeação, uma oficina de chapeação e pintura, que hoje se chama funilaria, mas antigamente se chamava chapeação e pintura, né? E daí eu trabalhei com ele muito tempo nessa chapeação, depois ele teve loja, a gente trabalhou em loja, eu trabalhei no comércio até os 29 anos. Eu me formei em Direito com 35 anos e eu sempre tive muita ligação com o comércio. E eu sou um advogado tardio, que a gente chama, né? mas eu trabalhei muito em loja de autopeças, por que pareça. Já pensou, né? Uma profissão bem distante uma da outra, né? E daí a gente comecei a olhar muito isso, o direito, comecei a gostar muito, a gente começa a ter uma visão do mundo diferente, né? E foi entrando nessa área, a gente vai saindo da outra e vai se adaptando nessa área e até hoje eu estou trabalhando nela e gosto muito do que faço. E a gente tenta ser o mais correto possível, né? Porque é uma área muito difícil de atuar, porque hoje ela tem muitos profissionais, né? Mas é uma coisa que a gente gosta muito de fazer e está muito feliz fazendo. E é muito importante, né? Diariamente a gente precisa, né, de advogados, pessoas que nos representem, né? Sim, sim. Até porque hoje tudo que nos cerca, ele é ligado com leis, né? Com leis, Tu pode ser um arquiteto, tu pode ser um vereador, tu pode ser uma pessoa que tem algum comércio, tu é cercado por leis que te afetam, né? Por isso que sempre um apoio jurídico é importante em qualquer situação por causa disso. Em todas as áreas, né? Se tiver uma empresa, você vai precisar de alguém que te represente na área jurídica, sempre tem. Porque o Brasil é um país que tem uma profusão de leis, né? E daí sempre tem alguém que tem uma não se cumpre todas elas, né? Mas tem lei, né? Tem muita lei. Tem muita lei. E daí por isso que sempre é muito importante a gente ter esse apoio. E o direito é muito instigante. Eu até falo para muitos amigos assim, né? Que tem áreas que trabalham em áreas diferentes, que eu digo que se algum dia puder fazer, faça, mesmo que não atue na área, né? Faça direito, porque o direito é para a sua vida, né? Não adianta, a gente está lidando com legislação a todo momento, e tu aprende muito sobre política, sobre tudo com direito, né? Porque ele
ele cerca a tua vida de todas as formas. Vida inteira. E falando de política, não podemos deixar de falar de política. Como que o senhor tem visto esse cenário político, essa guerra entre o executivo, o STF, alguns tentam, um entra na área do outro? Assim, é uma época, a gente sempre comenta assim que um bom Estado ele está acontecendo quando as coisas estão pacíficas, assim, porque o Estado ele é um ente jurídico que ele existe porque existe uma coesão de pessoas que aceitam tudo que ele determina para ti, né? E daí, assim, quando tem essas rupturas, assim, sempre é perigoso, não adianta, a gente sabe disso, a gente tá... E daí, todo o empresariado, todo mundo quer um futuro que seja plausível, assim, que tu não tenha muitas rupturas, que tu saiba o que vai acontecer daqui a 20 anos. Porque a gente fala que os Estados Unidos, a Inglaterra, eles têm uma estabilidade financeira e econômica muito longa porque eles trabalham, as mudanças não acontecem aos poucos, né? E vão se solidificando uma sociedade que acredita no Estado que tem, né? Mas assim, eu sei que esses rompimentos, assim, a gente vive num momento de uma certa estendendo as cordas, assim, né? A gente espera que isso no futuro se resolva e a gente tenha um país tranquilo, porque é bom para todos também, eu acho. É bom para todos nós, Sim. E no cenário aqui local da nossa cidade, como é que o senhor tem visto esse cenário político, assim, deu uma renovada? Deu uma renovada, né? Houve uma mudança bem grande na cidade, né? Houve algumas situações que ocorreram no ano passado, né? Que desencadearam essas mudanças e tal. Mas assim, eu acho que a democracia é isso, né? A gente vai aprendendo com os erros e as coisas vão melhorando e pessoas novas vão entrando e a gente vai ter, eu acho que vai aprendendo com os erros e a gente vai tendo governos melhores, eu acho que vai ser nesse sentido. Isso é importante, né? A gente está sempre acreditando, né? Sim. Que se pode mudar e que se pode fazer diferente, né? É bem isso mesmo. E daí tem os órgãos fiscalizadores e eles vão ficar em cima, o próximo governante ele vai ser mais cuidadoso e vai ser sempre, a gente vai aprimorando essas questões tanto legislativas como do executivo quanto do judiciário. Acredito que vai ser. É verdade, Doutor Marcelo, quantos anos o senhor foi pai pela primeira vez? Nós temos domingo agora é o Dia dos Pais, né? Um dia muito especial, né? A gente estamos vivendo em um tempo onde muitas percas, né? Temos aqui na nossa cidade, mês passado, essa semana, perca de pessoas queridas nossas também. E a gente tem visto esse Dia dos Pais vai ser um Dia dos Pais bem diferente, eu acredito assim, né? Para muitas pessoas, né? Sim, foi uma época difícil para todos, né? Eu perdi amigos, a gente viveu uma situação que há quase um século não acontecia, né? Surgiu uma pandemia que afetou a todos, todo mundo não sabia, a gente está aprendendo a conviver com ela ainda, né? Todos nós erramos e acertamos nesse momento porque a gente não conhece, é uma coisa que ainda a gente está aprendendo a viver com ela. Né? Não tem uma receita pronta. Um método que resolva. A gente vai ter que conviver um bom tempo com ela ainda para aprender a lidar com ela. A gente está questão das vacinas, mas assim, é uma situação que gerou assim, uma comoção, porque foram perdidos muitos pais, né? Porque os primeiros que foram atacados pela doença foi o pessoal de mais idade, né? Acabou a gente perdendo muitos familiares e amigos, assim, uma situação bem complicada, assim, diferente. A gente vai ter que conviver, assim, aprender com isso um bom tempo. Eu estava olhando até um dado que me deixou bem espantado. Foi em Santa Catarina que nós tivemos 4.100 órfãos que perderam os pais nessa pandemia, assim, é uma tragédia muito grande, né? A gente vê, meu Deus, uma doença que ela veio, não tem um tratamento que resolva, ela reage diferente para cada tipo de pessoa, né? E assim, ela como a gente pouco conhece dela, né? Ela tem essas mutações, ela vai modificando, e eu acho assim, a gente vai passar esse ano ainda aprendendo a lidar com ela, mas a esperança é que o ano que vem as coisas se estabilizem, né? E a gente esteja preparado para uma melhor para o futuro. Assim. Isso, a expectativa nossa é que ano que vem esteja normalizado, né? Isso, todas as pessoas estejam vacinadas, né? Sim. E até para a questão econômica seja resolvida, porque na medida em que forem liberadas essas restrições, né, a gente vai ter a economia crescendo normalmente,
e as famílias protegidas, né? E isso vai ser importante para todos nós. Falamos, o senhor é pai, tem 3 filhos, né? Você estava comentando, isso. Né? Quantos anos o senhor foi pai pela primeira vez? Eu fui pai pela primeira vez com 35 anos. Eu tenho uma menina de 15 anos, né? Vou fazer 50 agora. Tem um menino com 12, que vai fazer 13, e tem um menino de 9 anos. De 9 anos. Isso. Vai fazer 9 agora, dia 15 de agosto. Olha só. Sim. E ser pai exige bastante, né? Assim, foi uma experiência... Assim, eu tive os 2 primeiros, eles cresceram, a gente estava aprendendo muito ainda, né? O segundo, a gente já sabia mais, né? Porque não é uma coisa pronta, né? A gente vai moldando e vai aprendendo a lidar com eles. E o meu terceiro, ele é um menino autista, assim, que foi uma nova experiência para a gente lidar com uma situação que é diferente. Cada um é diferente um do outro. Cada um é diferente não do tem outro. como, né? Mas esse tinha uma situação peculiar, mas é uma experiência... O autismo é totalmente diferente, mas assim, né? Assim, ele é tão diferente porque a gente sempre fala que o autismo ele tem vários espectros, né? Tem alguns com algumas características, outros com outras características. Tem alguns que falam, tem alguns que não falam. Tem uns que têm situações mais nervosas, crianças mais difíceis de lidar, mas são assim, a minha experiência no caso, né? A gente, claro, teve contato com outros pais que tinham filhos com autismo, tudo. Mas a minha experiência, meu menino é muito carinhoso, assim, ele ainda não fala, ele está com 9 anos, assim, mas a gente está lidando com isso, ele está tentando que ele desenvolva essa sensibilidade, né, para a fala. Mas ele é uma coisa espetacular, assim, porque o amor que ele dá é diferente dos outros. Né? Cada um tem o seu jeito de demonstrar, né? Mas é muito legal, né? Agora várias pessoas antes tinham preconceito, né? E está se quebrando isso, né? A gente tem visto assim que muitas pessoas estão... Eu tinha alguns amigos que eles eram meio receosos também, mas depois, agora de um ano para cá, começou a se quebrar isso, né? Isso é muito porque, assim, a gente vai aprendendo, todos vamos aprendendo com isso, né? Assim, não é uma coisa tão comum. Antigamente, o pessoal não sabia lidar com essas situações, né? Hoje se desenvolveu muitas terapias, até os próprios pais hoje, eles têm um contato melhor, um conhecimento maior da doença. Não, a gente não chama doença, é do espectro que ele tem. Tá? E daí, antigamente, não se tinha esse conhecimento e não sabia como lidar com isso. E daí hoje a gente consegue ter uma orientação de como lidar com o menor, com toda essa situação que ele é exposto. Tem mais pessoas que possam assessorar nessa área, né? Sim. A gente vê, né? Hoje os profissionais envolvidos com autismo são muito qualificados, existem várias técnicas, várias pessoas que fazem terapias, desde fono, terapia ocupacional, psicopedagoga, assim, a gama de profissionais que hoje lidam com essa condição dos menores, assim, é muito grande. Assim, antigamente não se tinha esse conhecimento. Não se tinha isso, né? As relações vão evoluindo e a gente vai aprendendo a lidar. É verdade, é uma realidade. Eu tenho uns amigos agora que agora eles divulgam, falam também, assim, então é muito importante que se fale, que se divulgue isso, porque sim, às vezes tem algumas pessoas que às vezes não sabem que o seu filho né? Que existem muitos aspectos, como o senhor estava falando, né? Sim, sim. Existem vários tipos, né? Então é bom que as pessoas divulguem e falem, não, meu filho é autista, então é isso mesmo, falta conhecimento. Conhecimento, Eu até, o meu filho, o Miguel, ele estudava em Tubarão e a gente trouxe agora para o Dalci aqui. Porque daí a gente acabou conversando com os professores ali, são fora de série os professores. Professores, né? Bem preparados, né? Bem preparados, assim, eu fiquei muito bem impressionado com o colégio, com as diretoras, com as professoras. Assim, eu fiquei bem emocionado, assim, com o jeito que eles tratam. O Miguel tem a professora Manu, tem a professora... Assim, fora de série, assim, eu fiquei muito bem impressionado como é que eu vou dizer assim, a aceitação que eles têm da diferença, assim, os alunos, impressionante, assim, eu fiquei muito bem impressionado. Que depende muito do professor, né? Sim, ele prepara a sala para isso. Prepara a sala e, olha,
Ali a gente vê que a maioria do preconceito é de adultos. É de adultos, é. Que a criança não vê ele como... A criança, ela recebe, ela bem recebe. qualquer outra criança. É fora de série, assim. Tem, é. Eu fiquei muito bem impressionado, assim, até mandar um agradecimento ao pessoal do Dalci também, se tiver assistindo, ali. porque foram excepcionais, assim. As duas filhas estudam ali também. Foram excepcionais. São bem preparadas ali, Sim. muitas áreas ali, a gente vê desde as diretoras, o pessoal que estão ali sempre... Foi fenomenal, assim, fora de série. Que bom, né? E ele está estudando ali agora. Ele está ali agora, ele está no 2º ano, os outros 2 estudam em Tubarão, mas ele estuda ali. Estuda aqui. Foi muito bem legal, muito bem tratado e fora de série. Que tem uma pergunta, cada fase de um filho é diferente, né? Sim. E cada filho se comporta diferente em cada fase. E você vive as 3 fases. É conflitante lidar com essas 3 fases ao mesmo tempo? Olha, assim, é difícil porque eu tenho uma menina, né? E as meninas, assim, ela tá amadurecendo, tá na famosa adolescência, né? Que ela tá mudando, tá aprendendo a lidar com um mundo diferente e que um mundo que às vezes a gente, como pai, não conhece. Porque hoje eles são muito mais antenados e são muito mais internautas que nós, internautas, né? Muito mais rápido, o mundo deles é mais rápido. Meu Deus, a gente quando vê eles sabem de tudo que está acontecendo no mundo e lidar e acesso a tudo quanto é informação, né? Que muito rápido, né? Eu não sei, eu apanho para minha filha, eu apanho no que ela consegue lidar com a informação. É difícil, assim. E mas são muito legais, assim. Eu acho que os nossos filhos são melhores do que nós somos. São melhores. Porque a gente sempre foi mais da rua e muito mais de fazer as marvadezas, né? As crianças de hoje são mais calmas, assim. Pelo menos eu sinto. O meu filho menor, o do meio, ele é muito tranquilo. É um menino muito bom, estudioso. Assim, eles são melhores do que eu. Isso vai ser... Isso é gratificante, né? É o que a gente quer, né? Sim, A gente, quando mais novo, eram outras épocas. A gente fazia coisas piores do que eles fazem. A gente era... Eu sempre digo para elas, assim, elas são muito da rede social, sim. Celular e tudo. Eu sempre digo para elas, vocês não sabem, vocês não brincam, pode brincar, mas o mundo deles é diferente, é um novo mundo, né? A gente não tinha essas opções. Sim, Na verdade, a gente não tinha isso, né? Sim. Na nossa época, a internet, essas coisas, era muito de... nem existia, né? Nem existia, era muito pouco acesso a essas coisas, né? Então, a gente fazia o que tinha naquela época. Claro. Assim, às vezes eu falo, a gente tenta forçar os filhos ainda para jogar bola, alguma coisa que seja mais em comunidade, assim. Eles têm tentado fazer isso. Mas a gente sabe que é um mundo diferente, né? A gente está aprendendo esse mundo, e esse mundo para eles é de muita informação, de eles saberem tudo. Né? Saberem tudo, A gente, com a idade deles, a gente não sabia 1/10 do que eles sabem. 1/10. Muito menos até, né? Às vezes elas ensinam coisa pra gente. Incrível. Eu não sabia editar vídeos, coisas. Não, eu já sei, pai, eu faço tudo aqui. Elas já vão ali, já fazem tudo com 10 e 11 anos. Não, e assim, a dificuldade que a gente tem o que ela aprendeu em minutos, a gente fica rodando dias, né, para tentar fazer igual. Para tentar fazer. E não consegue fazer muitas vezes ainda tem que pedir um auxílio ainda. Aqui uma das perguntas nossas era a respeito das escolas. Se o senhor acha que existem escolas preparadas para receber crianças especiais, autistas, assim? Eu fiquei muito impressionado aqui conosco. Fiquei muito impressionado, assim. Pessoal atencioso, chegou a ter reuniões para ver o que podia fazer melhor, e desde preocupação com a alimentação dele, uma coisa assim. Tentaram, foi muito, fiquei bem impressionado com... A gente ele estuda de manhã, à tarde, tem uma professora que dá umas aulinhas separadas por causa da condição dele. Ele tem uma professora auxiliar excelente, a professora Manu. As professoras diárias são muito boas, muito atenciosas com eles. Os alunos, fiquei muito impressionado com isso. Aceitação, né? Aceitação, que legal, foi muito importante, assim, muito importante. Que legal, né? É bom a gente saber, né? Sim. Que é um colégio do nosso município, né? Sim, então, fiquei muito bem impressionado. Ele chegou a fazer a primeira série no D1, em Tubarão, porque a gente sempre tenta encontrar alguma solução, assim, a gente estava aprendendo também. Mas aqui foi uma experiência fora de série. Assim. E aqui é pertinho, né? Pertinho, né? Isso,
bem mais tranquilo, né? Bem mais tranquilo e foi fenomenal. Que bom a gente saber disso aí, né? Que às vezes a gente cobra muito também, Sim, né? A gente estamos nessa... Como vereador, a gente sempre cobra, né? Claro, da educação, claro. que a gente quer mais qualidade, né? Sim. E eu acho que sempre vai ser isso. A gente vai ter que sempre cobrar mesmo, né? Sempre lutando por melhor, mais assim, coisas, né? do cidadão, né? Sim. Que tenha... Quanto mais eles tenham para oferecer para as pessoas, né? É o que a gente quer, né? Eu acho que a cobrança é bem-vinda sempre, né? Porque Sempre, só se melhora com as cobranças mesmo. É verdade, Não adianta. A acomodação, assim, sempre tá ótimo, mas eu acho que sempre tem que se procurar melhorar. Dá para fazer sempre melhor, né? Isso. É verdade, Aqui uma pergunta também que tem aqui. Sabemos que cada criança tem um gosto e um talento dentro do coração. Fale um pouco para nós o que mais te deixa encantado nesse mundo criado pelas suas crianças. Assim, é porque cada um tem eles têm um jeito de viver diferente, assim, né? A menina é um pouco mais introspectiva, ela é muito estudiosa e ela não é tão comunicativa, ela fica mais com ela mesma, assim, mas é muito inteligente, muito estudiosa. O meu menino é mais expansivo, o do meio, né? Conversa com todo mundo, se dá bem com todo mundo gosta muito dele, ele é muito expansivo. O menor é um pouco diferente por causa dessa condição dele, né? Mas ele é amoroso. Mas se dão bem os três assim? Sim, eles cuidam um do outro, assim, muito preocupados um com o outro. Assim, eu acho que a gente como irmãos antes a gente se brigava mais do que hoje, os irmãos. Mas assim, eles um cuida do outro, assim, sempre o menor, eles são muito preocupados com o irmão menor por causa da condição dele. Eles são fora de sérios, as crianças, assim. E sempre, sabendo da situação do irmão, procuram sempre ajudar, estão dispostos, são boas crianças mesmo. Todo mundo comprou ideia, né? É bem isso mesmo. Eu acho que até une mais, assim. Une mais, A situação une mais. Que legal, né? É muito bom a gente ver, né? Pais autistas que têm filhos autistas que estão preparados, estão se preparando para isso, né? Simples não é, né? Assim, a gente cria umas expectativas, assim, porque a gente vive num mundo de ansiedade, assim, e ele, às vezes, ele não consegue se comunicar, ele fica mais ansioso, assim. É uma preocupação a questão da fala é muito difícil num mundo onde todo mundo fala e não tem o poder da comunicação. Não tem o poder da comunicação. Daí, assim, isso a gente sente que deixa ele... Daí a gente está nessa luta e está aprendendo junto para achar uma forma de comunicação. Mas, assim, é uma luta diária, a gente vai ver como é que isso vai acontecer, ninguém sabe ainda, ninguém né? Sabe, Cada autista é um autista, que a gente fala, tem suas diferenças. Mas essa é a luta sempre. É verdade, mas que bom, né? É bom ouvir assim, relatos de um pai, né, falando, né, o Dia dos Pais chegando aí. Eu também tenho meu pai aí que só tem que agradecer. A gente fomos criados aí com muito, na nossa época era mais difícil, muito sacrifício deles, né? Eu só tenho que dar os parabéns, principalmente pro meu pai, né? Todos quem tiver a oportunidade, né, em casa de dar um abraço no pai, né? Isso é muito importante, dar um abraço, dizer que ama, aproveitar esses momentos, né? A gente sabe que nós estamos aqui nessa terra de passagem, a gente trabalha aí, temos que fazer nossas coisas, mas a família é o mais importante, né? O que importa é a família. Meu pai foi uma pessoa que me direcionou em tudo na vida, assim, meu pai é uma pessoa formidável. Ele é amoroso, ele é preocupado com todos, ele às vezes liga, meu pai mora em Tubarão, né, mas ele liga do nada para perguntar como a gente está. Tem um irmão, hoje nós éramos em 3 e eu perdi uma irmã com 20 anos. Daí eu tenho um irmão que hoje tem 37, eu tenho 49 e tinha uma irmã no meio. E a perda foi muito, muito difícil, porque era a única menina para o meu pai e tudo. Mas o meu pai sempre lutou muito pela gente, ele é fora de série. O meu irmão, que também é pai já, pai da Emília, ele é um rapaz extraordinário também. Assim, mas o meu pai, a gente se emociona muito em falar dos nossos pais, né? Porque tudo que a gente conseguiu na vida foi toda a vida pensando no que ele disse pra gente e como deveria ser feitas as coisas, assim, né? Eu acho que nossos pais, numa época muito mais difícil, muito mais difícil, que a gente não tinha informação, eles conseguiram incutir na gente esse ideal de fazer a coisa pro bem, fazer as coisas acontecerem. Assim, é muito importante. A gente sempre está olhando para trás, né, e vendo, né, o que os nossos pais fizeram, o
que já se passou, né? A gente estamos lutando sempre para ser melhor, né? Sim, é o que a gente quer. Eu quero que minhas filhas sejam muito melhor do que a gente foi para eles. Sim. Que eles consigam ser melhor. É o que a gente sempre espera, né? Quero que meu filho não passe as dificuldades que a gente passou, sim, né? É isso mesmo. Isso que a gente sempre quer, né? Estamos aqui quase 800 pessoas, agradecer o pessoal que está com a gente aí nos acompanhando, né? Nos acompanhando nessa entrevista com o Dr. Marcelo. Falamos muito aqui sobre pais, né? Por causa do Dia dos Pais que está vindo aí, né? Da importância desse Dia dos Pais. Não vamos falar muito na área do direito, o Dr. Marcelo também todo o dia inteiro nessa área, né? E porque os nossos pais hoje são as estrelas, né? São as estrelas, A gente como pai também. A gente como pai também, eu tenho 2 meninas, né? Que é a razão da vida da gente, Sim, né? Os filhos, né? A gente é uma pessoa antes de ter filho e depois de ter filho é outra pessoa, muda né? completamente. Muda completamente a forma da gente ver as coisas. Sim. Minha mãe sempre dizia, só vai dar valor para os pais quando a gente aprontava, né? Aquela fase que a gente tem, aquela fase tenebrosa, né? Todos temos, né? Ela dizia, só vai dar valor pro pai quando vocês forem pai também, daí vocês vão saber o que é ter um filho, o cuidado que a gente tem, né? Porque saía, meu Deus, a mãe, enquanto e o pai, enquanto eu não chegava em casa, eu não dormia. Estava acordado esperando. E assim, era uma época assim de as coisas acontecerem e a gente não ter como comunicar, né? Não tem como comunicar, Daí, assim, o pai soltava num dia, tu aparecia só no outro dia, sem qualquer tipo de informação, né? Sem saber de nada. Imagina a angústia, né? Hoje a gente tem, né? O WhatsApp já vem tudo. E quando tu manda uma mensagem e não responde, dali 5, 10 minutos já tá. A gente é cada vez mais ansioso, né? Manda mensagem e não responde, já fica. E antigamente nossos pais tinham que aguentar a noite inteira, né? Porque a gente saía, né? Acabava ficando até tarde, sem saber o que podia acontecer, sem qualquer tipo de informação. E sofriam sozinhos, sem possibilidade de saber o que aconteceu. De saber o que aconteceu. E hoje a gente tem os filhos e eu acho que os nossos filhos vão ser melhores do que nós. Porque a gente era mais perigoso, como diriam nós antigamente. As crianças hoje eu acredito que são mais calmas, principalmente a gente que tenta orientar bem os filhos, né? Mas os nossos pais sofreram mais do que a gente sofreu. Mais, muito mais. A gente vê naquela época a dificuldade, eles não tinham tanto tempo de estar com a gente, porque eles trabalhavam muito, era mais difícil as coisas. A vida era mais difícil. Era muito mais difícil, então a gente quer que seja melhor, né? Mas eu quero deixar aqui, né? Já estamos chegando perto do final do nosso tempo aqui. Eu queria deixar aqui pro meu pai, um Dia dos Pais especial para ele, tenho muito orgulho. Tudo que ele fez pela gente, tudo que ele ensinou, cada palavra, cada conselho está gravado no coração, na minha memória, e a gente leva isso para frente, leva para os nossos filhos, fica gravado, tudo que ele nos ensinou, né? Sim. Fica, se o doutor quiser deixar também para o seu pai. Eu queria mandar um abraço para o meu pai, eu acredito que ele esteja assistindo. O pai que eu chamo de pai, né? Não papai, porque ele chamava o pai dele de papai. Mas o meu pai, ele foi uma pessoa espetacular na minha vida, sempre me direcionou. Eu mando um abraço e que ele mora no meu coração, ele sabe disso, né? Que eu sempre me reporto a ele quando eu preciso de qualquer coisa, converso com meu pai. Meu pai é uma pessoa sábia, apesar de meu pai não ter faculdade, não tem nada, mas ele é uma pessoa sábia da vida, assim. Que isso a gente às vezes não dá muito valor, né? Que é a experiência de vida. Meu pai viveu uma vida difícil, batalhou muito, criou a gente e hoje ainda aconselha a gente. Mandar um abraço para o meu irmão, Diego, que tem o pai da Emília, que também é uma pessoa formidável. Ele vai ser melhor do que eu, né? Porque eu já errei e ele teve os exemplos, o pai já errou, eu tive meus exemplos, né? Os erros ensinam também. Ensinam bastante a gente. Mandar um abraço para o meu atual sogro, que é pai de 3 meninas, que são já mulheres, né? E ele acabou criando elas sozinho também, mandar um abraço para ele. Olha que desafio, né? São todos temos nossos desafios, né? Mas foi um abraço a todos os pais jaguarunenses, as mães que são pais, que a gente tem muitos casos disso, né? Que tem mães que são pais. São pais, né? Que acabam gerindo uma família, criando filhos. Mandar um abraço para o seu pai também. O pai das outras pessoas que estão envolvidas aqui. Um abraço a todos. É isso aí.
agradecer ao Dr. Marcelo pela entrevista, por disponibilizar o tempo de vir aqui, sim. né? Não, estamos Tá à dando essa disposição. entrevista aqui, ó, quem precisar do advogado aqui. Não, mas... O Dr. Marcelo é especial aí, leva muito a sério a profissão, né? Com muito cuidado. A gente conhece também o serviço dele aqui, né? Temos amigos que sempre falam bem dele, então a gente sabe que é um profissional excelente, né? Desejar um feliz Dia dos Pais para ele, desejar um feliz Dia dos Pais para todos os pais da nossa cidade de Jaguaruna, que cada um tem construído o seu lar, tem cuidado de seus filhos, tem procurado dar o melhor para os seus filhos nessa cidade, né? Então a gente quer desejar um feliz Dia dos Pais com muita saúde, muita paz no coração, que Deus venha estar sempre guardando as famílias, né? Protegendo nesses tempos difíceis. Sabemos que estamos passando por tempo difícil, que cada filho que tire um tempinho, vai lá, dá um abraço no seu pai, diga que ama ele nesse dia tão especial. Quem tem a oportunidade, aqueles que talvez já perderam seus pais, mas seus pais devem estar num lugar bom, vendo o que está acontecendo aqui também. Então a gente quer desejar um feliz Dia dos Pais, que toda a família se reúna nesse dia, né? Que possa reunir, levando todos os cuidados, né? Que a gente sabe que estamos vivendo um tempo difícil, né? Mas vai lá dar um abraço no seu pai, dá um beijo, fala que ama ele, né? É isso que a gente deseja para todos os pais de Jaguaruna. Um feliz Dia dos Pais, com muita saúde na nossa cidade. E queremos dar uma boa noite para você, ouvinte nosso aqui. Nosso muito obrigado por ter participado conosco aqui. Estamos com 1.050, quase 1.100 pessoas nos assistindo, né? Então a gente é muito grato por você que tem sempre nos acompanhado, tem sempre sido nosso parceiro aqui nesse programa. E logo em seguida nós estaremos passando mais algum convidado que vai estar conosco aqui, convidado especial também, vai estar respondendo as perguntas aqui. Então, uma boa noite, fica com Deus, que Deus venha estar guardando vocês na sua casa. Muito obrigado.